O Brasil vai sediar em março o maior debate mundial sobre o uso da água. O fórum vai discutir soluções para que esse recurso natural tão importante não falte para as gerações futuras. A falta de água preocupa em todo o mundo. 2/3 da população do planeta vivem em locais com escassez desse recurso. Aqui no Brasil, o problema já é sentido em cidades como São Paulo e Brasília. E a capital do país, que vive o primeiro racionamento de água da sua história, vai sediar uma discussão global sobre gestão responsável da água. O Fórum Mundial da Água acontece pela primeira vez no Hemisfério Sul. Está na 8ª edição. Hoje, prefeitos, governadores e autoridades regionais e locais se reuniram em Brasília para ensaiar os primeiros debates do ano que vem. O encontro acontece entre os dias 19 e 23 de março e deve reunir 40 mil pessoas. São esperados representantes de pelo menos 100 países. Trazer a discussão com tantos envolvidos da sociedade, de governos, é um primeiro passo na direção do uso sustentável da água, que permita que a gente, como estão nos princípios do desenvolvimento sustentável, cuidar não apenas dessa geração, mas também das gerações futuras. Debater a preservação da água não é só uma questão ambiental. 1 em cada 4 empregos no mundo, por exemplo, depende dela. A informação é da Organização das Nações Unidas. O uso racional desse recurso é debatido a cada 3 anos, quando acontece o Fórum Mundial, momento ideal para chamar a atenção de toda a sociedade para a importância do tema. A água é uma responsabilidade de todos nós. A participação de toda a sociedade é importante, cada um no seu papel. As empresas produzindo o máximo com o mínimo de consumo, os governos fazendo a regulação do uso da água e cuidando para que ela seja preservada, e a sociedade como um todo usando racionalmente, sem desperdício e usando de uma maneira adequada os recursos hídricos. E durante o Fórum Mundial da Água acontece o Filmambiente Festival. Um júri internacional vai escolher os 5 melhores vídeos que falem sobre o compartilhamento da água. Quem quiser participar tem que encaminhar um vídeo de até 4 minutos para o festival, mas antes tem que fazer a inscrição. Ela foi prorrogada até o dia 3 de dezembro. Os detalhes do festival e também do fórum estão na página worldwaterforum8.org. A procura por moedas virtuais cresce a passos largos no país. Nos últimos 12 meses, o valor da Bitcoin, uma das mais vendidas, subiu quase 1000%. Apesar dos alertas, as chamadas criptomoedas têm sido cada vez mais aceitas como forma de pagamento. Essa corretora que negocia bitcoins quase triplicou o número de clientes este ano. O sucesso é proporcional ao aumento da procura pelas moedas virtuais. No Brasil, o preço do Bitcoin cresceu quase 1000% só este ano. O valor de um Bitcoin passou de 3.500 para cerca de R$29 mil. Quando comprou o site lá em 2013, a gente estava com 2.000 clientes, hoje a gente já chegou a 600 mil clientes cadastrados, sendo que desses uns 200 mil operam com a gente com alguma regularidade. O dono da empresa mostra como é simples usar a moeda virtual e faz uma doação para o Greenpeace, que já aceita o Bitcoin. Diferente das moedas tradicionais, que são emitidas e controladas por um banco central, os Bitcoins são gerados por milhares de computadores conectados à internet, que checam as transações do sistema. As máquinas mais eficientes ganham Bitcoin como prêmio, o que muitos chamam de mineração. O Bitcoin surgiu durante a crise financeira de 2008, mas só de uns anos para cá ganhou força. E em 2017 engatou uma forte subida, depois que o Japão reconheceu a moeda como meio de pagamento. No Brasil, a moeda virtual não é reconhecida pelo Banco Central e já foi alvo de fraude. Por isso, especialistas sugerem cautela ao comprar bitcoins. Já aconteceu no Brasil recentemente das pessoas acharem que estão comprando e investindo em Bitcoin e se tratava de pirâmide financeira que no final das contas gerou prejuízo para muita gente. Então o risco da não regulação é nesse sentido. Quando a gente fala que a regulação tem alguma importância, a gente está falando no sentido de preservar a segurança de quem está querendo aquele ativo ali. A pessoa precisa entender onde ela está pisando, então precisa estudar, entender como a tecnologia funciona, o que faz o preço dela da moeda movimentar para cima e para baixo. Então tem essa questão do entendimento.
A Uber anunciou hoje que a empresa foi alvo de hackers no ano passado e que pagou $100 mil para que eles ficassem em silêncio sobre o ataque e destruíssem os dados de 57 milhões de usuários que foram violados. A correspondente Paola Diorte traz as informações. A revelação foi feita por uma carta aberta publicada pelo atual presidente da empresa, Dara Khosrowshahi, que assumiu o posto em agosto deste ano, substituindo o fundador Travis Kalanick, depois de uma série de polêmicas com a justiça. Nela, ele diz que só ficou sabendo da violação recentemente e que medidas foram tomadas para impedir novos acessos não autorizados e também para que os dados roubados fossem destruídos. Nada disso deveria ter acontecido e não vou inventar desculpas, disse ele. Ainda segundo o atual presidente, o incidente levou à demissão de 2 funcionários que teriam sido responsáveis por tentar esconder esses fatos no ano passado. Na carta, ele também afirma que os hackers conseguiram baixar nomes e números de carteiras de motorista de 600 mil motoristas nos Estados Unidos e informações pessoais, como nomes e endereços de e-mail e números de telefone de passageiros de todo o mundo. Segundo ele, não há indicação de que dados como histórico de viagens e de localização, números de cartão de crédito e de contas no banco ou data de nascimento tenham sido hackeados. Quase 20% dos brasileiros que acessam a internet já tiveram as senhas roubadas. A conclusão é de um estudo da Google e da Universidade da Califórnia, que coloca o Brasil em primeiro lugar no ranking das maiores vítimas desse tipo de crime. Tantos anos de acesso às redes sociais e compras na internet nunca tinham preocupado a Lídia. Os dados pessoais até então pareciam protegidos. Chegou uma notificação no meu celular que eu tinha feito um login diferente no meu Gmail e eles pediam uma confirmação de que realmente seria eu. Só que quando eu entrei, estava que o login tinha sido feito na mesma hora que eu estava vendo a televisão e de Fortaleza. Só que eu estava aqui em Belém, e aí isso já me assustou um pouco. Aí, depois de uns 5 minutos, chegou que também o meu Facebook tinha sido acessado de um lugar diferente. Se você pensa que para ter segurança na internet, basta reforçar a senha com letra maiúscula, números e vários caracteres, esqueça. Hoje o roubo de senhas e dados está muito mais avançado. E o que os ladrões virtuais demoravam meses e até anos para descobrir, hoje eles conseguem em apenas alguns segundos. De acordo com uma pesquisa da Google e da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, cerca de 18% dos brasileiros que acessam a internet tiveram as senhas roubadas no período de 1 ano. O resultado coloca o país em primeiro lugar no ranking das maiores vítimas desse tipo de crime virtual. Nós temos problemas de sistemas operacionais que não são legalizados. Nós temos problemas sérios, até maiores que outros países, de não utilizar um bom antivírus, de não ter até antivírus, né? Eu reputo esses problemas muito ao fator custo. As principais fraudes acontecem por causa de vírus instalado em computadores e clonagem de páginas. E é assim que os criminosos podem conseguir as senhas e os dados de comportamento do usuário. Daí eles podem fazer compras, acessar redes sociais e até retirar dinheiro como se fosse o próprio internauta. Se você não sabe de onde vem a fonte dos teus e-mails, se você não sabe se aquele pendrive do teu amigo é seguro ou não, não abra. Nós mostramos mais cedo que falhas banais como erros de dosagem ou de medicamento, uso incorreto de equipamentos e infecção hospitalar matam 3 brasileiros a cada 5 minutos. E hoje a gente quer saber, você se sente bem assistido nos hospitais? Para mim, eles tinham que respeitar o público, principalmente pessoas que são humildes, que precisam de atendimento, como daqui da USP, como em outros hospitais, e às vezes eles acabam tratando mal, falam mal com o paciente, trata mal, às vezes atende de qualquer jeito, para dispensar, para ir mais rápido. Então eu acho assim que, como é um hospital público, eles deveriam ter um atendimento melhor, um atendimento mais profissional da parte deles. Pelo Facebook do Repórter Brasil, Luciene Figueiredo, de Brasília, respondeu: não me sinto. Desrespeitos, fila para triagem, gastamos muito tempo para marcar uma consulta e na clínica da família só enfermeiros que atendem e depois disso tem que marcar outra consulta com um especialista. Com isso tudo, já se passaram mais de 6 meses para um atendimento necessário. Segundo ela, nota 0.
E pela nossa transmissão ao vivo no Facebook, a Aida Bárbara, do Rio de Janeiro, disse: não me sinto segura. Tenho várias experiências negativas, tanto comigo como com familiares e amigos. Participe das nossas perguntas do dia, facebook.com/Repórter Brasil na Rede. E tem ainda a Fabian Real, que respondeu: não me sinto seguro com a saúde no meu estado e na minha cidade. Com tanta corrupção no nosso país, fica impossível sobrar algum dinheiro para assistir a sociedade na questão da saúde. A seguir, na série Vidas em Transformação, vamos falar sobre a violência que faz parte do dia a dia dos transexuais. E ainda, veja os perigos de tomar vitaminas em excesso. Voltamos em 2 minutos.